Começar, né? É. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para te agradecer, Pai, pela tua misericórdia, pelo amor infinito, Pai. O Senhor ora por cada um, É Pai, que sua, está Pai, tua igreja. ainda vão chegar. Dá Senhor, força, tua meu promoção Deus. poderosa, Pai, naqueles que estão enfermos, Pai, Senhor. Tem misericórdia de cada um, Glória a Pai, não Deus. ora para as nossas histórias, para a nossa fé. Desde já, te agradeço por todos que estão aqui e os que ainda vão chegar. Glória a Deus. Vamos louvar, né? Vamos louvar o 60. Vinde, cantai e entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde conosco vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar sua graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus nosso Senhor. Ele tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Glória a Deus. Você tem algum papelinho? 4? 4, irmão, de primeiro, né? 4? É. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer. Te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará
dele nas tentações. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Ora aqui para Deus usar a serva dele. Meu Deus, meu Pai, Deus a tua serva, Pai, manda o direito. Vai pregar a tua palavra santa, Pai. Fala com a tua igreja. Toma a frente da tua vida, Pai. Tira toda a timidez, usa ela com poder, com autoridade, meu Pai. Com ousadia, meu Pai. Põe as tuas palavras na boca da tua serva. Usa a tua serva para nós, como o Senhor usava, meu Deus, Débora, para o povo de Israel, Pai, debaixo daquelas palmeiras. A tua palavra nos diz que Débora, ela pegava, meu Deus, a tua lei, e ela ensinava o povo, porque ela era uma juíza de Israel, meu Deus. Vem falar com a tua igreja, Espírito Santo da verdade. Toma a frente da tua filha, Pai. Usa ela com poder e com autoridade, para pregar a verdade, Pai, para não temer, falar a verdade, aquilo que o Senhor colocar no coração da tua serva. Amém. Saúde a igreja para Senhor. Amém. Com nós. Essa palavra aqui no meu coração, que é o Salmo 127. Salmo 127. Só o versículo primeiro. 127. É. Salmo 27. Entendeu? Amém. 27 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aleluia. O salmista, irmão, vai dizer que a segurança nossa, do servo de Deus, está no Senhor. A nossa casa tem que estar edificada no Senhor, na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer aqui que o Salmo diz que a segurança e a prosperidade e a fecundidade vem somente de Deus. Irmão, você me perdoa porque muitas vezes eu não sei dizer a palavra, pronunciar a palavra, viu? Tá Porque eu vi, irmã, de uma família, né? Eu vou contar até meu testemunho de 11, que o irmão pediu. Então, filha, eu vim de uma família muito pobre, que eu precisei trabalhar com 8 anos de idade, eu precisei ir para as casas, né? Cuidar dos filhos alheio com 8 anos para não morrer de fome, para não morrer de sede, porque nem água tinha na nossa casa. Era uma casinha de taipo, porque a minha família era desestruturada, irmão. Não tinha estrutura, não tinha edificação, porque a palavra de Deus vai dizer aqui que se o Senhor não edificar a casa, em vão é aquele que edifica, porque o Senhor
ele tem que estar na direção de tudo, eles têm que estar na direção da nossa casa. E o meu pai era um bebarrão de cachaça, a minha mãe era uma devota dos deuses, né? Feito por mão de homem, irmão. E a minha casa era destriturada porque meu pai batia na minha mãe e era aquela confusão, né? E a Bíblia vai dizer, irmão, se o Senhor não estiver na direção da família, porque quem edifica Glória a a família Deus, é Deus. E ali, irmão, eu cresci naquele lar. Glória. Vendo aquela confusão, vendo aquelas brigas, porque ele só bateu na mãe quando nós era pequenos, mas depois que nós crescemos, ele não encostou mais a mão nela, não. Porque ele tinha medo de apanhar também, porque meus irmãos batiam. Então, Eita, irmão, mas ele continuou bebendo cachaça, né? Ele continuou fazendo tudo aquilo que o inimigo, né? Traindo ela, passando com mulher na cara dela, e eu cresci naquele lar, irmão, que não era edificado no Senhor, que não tinha a presença do Senhor. A minha mãe tinha fé no Francisco lá de Canidé, a minha mãe tinha fé, né, em Maria, mãe de Jesus, mas nós sabemos, irmão, que quem edifica, quem constrói, quem guarda a nossa casa, como diz aqui o salmista, é Deus. E eu precisei sair de dentro de casa por 8 anos, para trabalhar nas casas. Passei 5 anos nessa casa, cuidando, criei os 2 filhos daquela mulher, porque antes era eu e outra que cuidava da casa, cuidava do bebê. Eu só cuidava de uma criança de 4 anos, uma menina de 4 anos. E ali, irmão, aquela menina foi crescendo, eu fui crescendo junto com aquela menina, né? E ali eu fui crescendo naquela casa. E ali eu fui aprendendo, né? Ela não era crente, aquela mulher, minha patroa, mas era uma serva mesmo que servia a Deus assim, na católica, que era católica praticante, entendeu? Ninguém podia dizer ali um nome feio. E eu não tive tempo de estudar, irmão. Quando eu fui estudar, eu já tinha 24 anos de idade e eu fiz o supletivo, fiz os 3 anos, você sabe que ninguém aprende nada. Então, quando eu falo errado é porque eu não sei pronunciar a palavra, porque eu vim aprender com a palavra de Deus, eu vim aprender a ler com a palavra de Deus, né? Eu sou analfabeta de mãe e de pai. Meu pai e minha mãe eram analfabetos. Eles não estudaram, não. Era do interior e não estudavam, não. Minha mãe não sabia escrever nem o nome dela, a minha mãe. Então, irmão, a Bíblia vai dizer aqui que o Senhor não edificar a casa em vão, trabalha aqueles que edificam. Porque o Senhor tem que estar no controle da casa. E o meu pensamento, quando eu era jovem, era assim. Eu pedi ao Senhor, quando eu tive o Bruno, meu primeiro filho, eu pedi ao Senhor um lar, uma casa, porque eu vivia dentro da casa da minha mãe. E aí, quando a minha mãe morreu, aí foi que ficou pior mesmo. Porque o meu pai era muito usado, irmão. Muito usado mesmo, e começou a perseguir nós dentro de casa. Só ficou eu dentro de casa e aquela minha irmã que trabalha aqui. E ele perseguia a gente dentro de casa. Queria que nós servissemos de mulher para ele no lugar da minha mãe. E eu já estava trabalhando na empresa, já trabalhava ali na Vicunha, e ali eu já estava com 5 anos naquela locadora e eu fiz um acordo e comprei um terreno na beira do Maranguape para mim poder ganhar minha casa. E ali o Senhor me deu minha casa. Hoje, eu tenho hoje a minha casa. Glória a Deus. Foi o Senhor que me deu. Eu pensava assim, porque nós não tínhamos paz dentro de casa. Né? A casa não era edificada no Senhor, como diz aqui, mas era edificada na areia. Então, irmão, eu fiz acordo, comprei um quartinho, mandei levantar e fui lá pra dentro e a minha irmã foi junto comigo. Essa minha irmã que trabalha aqui na rua foi junto comigo pra lá, pra dentro daquela casa, né? E uma vez que ela estava morando comigo, ela arranjou o marido dela e hoje ela é viúva dele. E ali, irmão, eu fui morar naquela casa e o meu sonho era assim, pra você ver, né? Que o nosso pensamento é um e o pensamento do Senhor é outro. Ele diz que os meus pensamentos são mais elevados do que os teus, né? São mais edificantes do que os teus. O meu pensamento é assim, um dia, Senhor, eu quero ter uma casa para quando eu chegar no trabalho, né, eu ter uma televisão. Não. Porque nós não tínhamos televisão, irmão. Nós ia assistir televisão nas casas pelas brechas da porta, eu e essa minha irmã, né? E meu sonho era ter uma televisão dentro de casa e colorida para que eu chegasse, fosse assistir a minha novela, dormir e assistir novela, irmão.
Meu pensamento era esse. Quando o Senhor me salvou, o Senhor me mostrou que a casa edificada na rocha, a casa edificada nele, não vai assistir novela. Não é para estar na novela, porque o Senhor não gosta, meu, que já está dizendo, é um nó e uma vela, tá morto. E o meu pensamento era esse, para você ver a direção do Senhor. E quando eu ganhei minha casa, passei pouco tempo no mundo, servindo o mundo, fui logo servir a Deus, e Deus me mostrou ali que a televisão não edificava nada, né? E eu tinha que estar na presença dele, fazendo a vontade dele, irmão, né? Pregando a palavra de Deus. E quando eu estava de folga, o primeiro amor, eu entrava dentro do trem do centro para Calcaia, ia entregar folheto, ia evangelizar, ia pregar a palavra dentro daquele trem. Me levantava dentro da coisa que quando eu aceitei Jesus, eu ainda era da locadora, que me levantava dentro da Topi, que era uma Topi que levava nós da locadora, ia pregar a palavra de Deus, né? E a dona Eliana, não sei que esses irmãos já chegaram a conhecer, dizia assim, lá vem ela, com esse Deus dela, pregar esse Deus dela. E ali, irmão, Deus me deu uma nova direção, Deus edificou a minha casa na sua presença, né? E muitas vezes eu falo errado e os irmãos acham graça, né? Eu fiz a palavra errada, porque um irmão, eu pregando, eu falei na casa do oleiro, né? E o irmão disse que não era oleiro, é o oleiro que faz o óleo. Vai na mão do oleiro, né? Do oleiro, né? Então, irmão, a palavra é essa, que nós devemos edificar nossa casa sobre a rocha, né? Porque lá em Mateus 7, irmão, que fala da edificância também, que o Senhor vai, né, aqui falar, irmão, que nós, ele diz os dois alicerces, que fala dos dois alicerces, aquele que edificou a casa sobre a rocha e aquele que edificou a casa sobre a areia. Então a minha casa e a tua casa tem que estar edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, tem que estar edificada sobre o rio, irmão, porque a palavra vai dizer que os dois alicerces foi construída aquela casa, uma foi construída na areia, a outra foi construída na rocha. E a Bíblia diz que o que veio para que estava na areia, veio para aquela que estava edificada na rocha. Mas a diferença foi que a que estava edificada na rocha, ela ficou de pé, ela não caiu. Mas aquele que estava edificado na areia, grande foi a queda, grande foi a ruína. O que é que o Senhor quer trazer para nós hoje, irmão? Edifica a tua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, aquele que veio e morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele diz aqui, irmão, que os rios correram, bateu o vento, e grande foi a ruína daquela casa, grande foi a queda, aquela que estava edificada sobre a areia. Como nós edificamos, irmão, nossa casa sobre a areia, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar o Senhor, quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, que é a água viva, que é a água que edifica, que é a água que lava, que é a água que purifica, que é a palavra de Deus, irmão. Glória a Deus. Aí quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos edificando a nossa casa sobre a areia. Mas o Senhor disse nesta manhã, para mim e para você, edifica a tua casa sobre a rocha. Continua buscando, continua orando pela tua família, continua orando pelos teus filhos, continua orando pelo teu esposo, continua orando pela tua casa, continua lendo a palavra, continua bebendo desta água, porque esta água, irmão, é a que purifica, é a que liberta, é a que transforma vida, é a água viva, aquela água que jorra para a vida eterna, que aquele homem, que Jesus falou para aquela mulher no poço de Jacó, falou para aquela mulher em João 4, irmão, e fala da mulher samaritana e a conversa que ela teve com Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher, depois daquela conversa, não foi mais a mesma, mas virou uma missionária, uma pregadora da palavra, e saiu pregando a palavra. Glória e a Deus. Creram na palavra dela e foram ter com Jesus, foram ver se ela estava falando a verdade. E a Bíblia vai dizer nos versículos adiante que muitos creram, não mais só pela palavra dela, mas pela palavra que eles viram, verdadeira, aquela que estava, irmã, manifestada, que era Jesus, que ele disse que era o verbo
o Verbo se fez carne e habitou sobre nós. E eles foram ter verdadeiramente com o Verbo. E muitos, né, aceitaram a Jesus, o testemunho, e creram que ele era o Salvador do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Né? E a sua casa foram edificadas sobre Jesus. E a casa daquela mulher, que era uma mulher samaritana, que o título era eu, antes de eu dizer para o Senhor: Senhor, dai-me desta água. Como ela disse. O Senhor diz: a água que eu te der vai fazer em ti uma fonte e vai jorrar para a vida eterna. Glória. E ela disse: Senhor, dai-me desta água. Mas naquela hora ela não estava entendendo. Ela disse: dai dessa água para que eu não possa voltar mais para aqui e beber. Depois foi que ela foi entender, quando o Senhor chegou para ela e disse: vai buscar o teu marido, quando ela pediu água. E ela falou a verdade: Senhor, não tenho marido. E o Senhor: disseste bem, falaste a verdade, porque tu tiveste 5 e o que tu tem não é teu. E ela disse: Senhor, tu és o Cristo, né? O profeta, o Messias que ia te vir ao mundo. Ele disse: sou eu que falo contigo. Assim, irmão, Deus fez comigo aqui neste lugar. Eu aceitei Jesus nesta oração aqui dentro desta empresa. Porque eu cheguei aqui, eu era uma samaritana. Estava com a casa edificada sobre a areia. O que vinha me derrubava, o que vinha me abatia. O que vinha, irmão, me entristecia. E eu ficava ali pronto a tirar minha vida, a cometer suicídio. Porque foi assim, irmão, que eu fiz muitas vezes, por 3 vezes. Eu tentei tirar minha vida, cometer suicídio, porque o diabo falava do lado: te mata, que tu não presta mais pra nada. E eu dizia: Senhor, nem o diabo me quer. Porque eu fui expulsa, irmão, do terreiro de Macumba. Porque eu cheguei com o calçãozinho lá, com um palmo, e eu não podia entrar ali para aquele trabalho, porque eu estava nua. E quando nós queremos ir para a presença do Senhor, né, nós queremos ir de qualquer jeito. E você nem para adorar o diabo no terreiro de Macumba, você pode entrar, né, com shortinho, irmão. Ele aceita, né, irmã? Ele não aceita você entrar. E ela dizia que eu era filha da demônia. Ele é imitador de Deus, né? Da pomba gira. E ela dizia: tu é filha da pomba gira. E eu cheguei lá de shortinho curto, né, com a última moda da pomba gira, e não deixaram eu entrar. Aí a mulher disse: um bocado de coisa comigo lá, a dona lá do terreiro, e ali, irmão, aquilo me abateu, sabe? E me deu uma saia parecida um mulambo, toda enredada, que era daquela Maria Mulambo também, né, do demônio lá do inferno. E quando eu entrei, eu fiquei com aquela angústia, eu fiquei com aquilo ali, meu pensamento era só em Deus, em Deus, em Deus. E eu não conhecia Deus, irmão, e meu pensamento era só em Deus.